Muito bem, Fiel, e hoje tem Corinthians e América de Cali, jogo válido pela Copa Sul-Americana, aqui na nossa Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho a gente já vai partir para lá, para a Arena, vamos fazer o pós-jogo direto da Arena, o pré-jogo também, por isso já se conecta aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sino para você ficar ligado em tudo que acontece nos bastidores do Coringão. E aqui nesse vídeo a gente vai analisar os comentaristas aí do programa G4 da Band Esportes. Vou deixar o link e os créditos na descrição desse vídeo, falando aí sobre a possível escalação e o que se espera do jogo de hoje contra o América de Cali, onde a gente não pode perder, temos que ganhar se queremos nos manter vivos na competição. Então já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o seu like e deixa o seu palpite também para o jogo de hoje. Então vamos lá para o vídeo. Vamos colocar na tela o provável time do Corinthians que encara o América de Cali. É isso aí, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho ou Léo Maná? Por que essa dúvida? Porque o Mateuzinho vem na sequência de jogos muito grande. Então o Angileri descansou contra o Inter. A gente está colocando a possibilidade do Mateuzinho dar uma segurada nele também. Aí jogaria o Léo Maná, que não joga desde o jogo do Sport. Então é uma sequência grande aí que o Mateuzinho vem encarando, talvez para dar uma respirada para ele. André Ramalho e Kaká, acho que virou essa virou a dupla titular com a contusão do Gustavo Henrique, é isso? Virou, e o Félix está suspenso, né? Ele fez aquela bobagem lá contra o Racing. Mas acho que vamos combinar, né? Não, eu acho que ele também não jogaria. Só que é que acontece, com o Gustavo machucado, você só tem um para a zaga agora lá no banco, né? Você só tem o João Pedro Tchoca mesmo, só tem um. Então o Corinthians vai com 3 zagueiros e vai jogar 2 desses 3, a gente acha, enfim, que repete aí a dupla. E Angileri na esquerda. Que tá voltando, né? Descansou contra o Inter e aí volta. É meio natural o retorno dele. Ranieri, Charles ou Carrilho, é a mesma coisa? Descansando? Mesma coisa, com essa possibilidade de descansar. Se ele for pro jogo, eu não duvido, inclusive, que ele possa ser um pouquinho aquele cara que ele foi no segundo tempo contra o Inter, né? Voltando às origens dele do Peru. Um cara que jogue um pouco mais pelo lado direito, muito mais como atacante do que como volante. Foi muito bem contra o Inter, acabou com o Bernabé lá no jogo. E aí talvez possa ser essa válvula de escape pelo lado direito ali. Aí o Maicon, que está ganhando, reconquistando espaço, né, com o Dorival? Sobretudo com o Dorival. E aí me lembro que o Arnaldo falou do Dorival gostar de volantes que tratam bem a bola e tal. E o Maicon ele ainda demanda um pouco de parte física tal. Desde que teve 2 lesões de cruzado, nunca mais conseguiu ter aquela intensidade dele, mas a bola no pé ele ainda joga de um lado, joga de outro, faz o time girar. Então há uma possibilidade dele jogar hoje titular. E aí, Coronado ou Breno Bidon? O Coronado ganhou pontos com o golaço, o belo gol que ele fez ali no final, entrou, ganhou ponta. Eu até, se ele não faz o gol, se ele não entra e faz o gol, eu colocaria Breno Bidon ou Coronado, né? Dando a possibilidade maior para o Breno Bidon. Como ele meteu o gol, a gente colocou ali a possibilidade do Coronado até ser titular, depois de vários jogos entrando aos pouquinhos, naquela coisa de busca de volta de ritmo, e o Bidon como opção. Mas eu não vou descartar o Bidon, porque ele também descansou contra o Inter, né? Nem entrou, está bem descansado naquele posicionamento de meia, pouquinho de meia que o Arnaldo falou, que ele tentando fazer o que fez com o Nestor no São Paulo, por ser magrinho tudo, mas tem muita habilidade. Então, provavelmente um dos dois jogue ali nessa coisa da armação do time. Aí temos na frente Memphis Depay e Yuri Alberto, que é o ataque titular, Isso. Mas pode ser Thales Magno e Hector Hernandes? Pode, porque em Novo Horizonte ele saca os dois exatamente para poder ter um pouco mais de intensidade, ter saúde, e colocou os 2 reservas. Então a gente está abrindo essa possibilidade, mas com a possibilidade maior de Yuri e Memphis normal. O Yuri tem boa recuperação de um jogo para outro, o Memphis me parece ser um caso, o Corinthians joga no sábado, é ruim jogar na terça? É ruim. Mas na hora que você tem depois do final de semana, fica bom, né? Aí você tem uma recuperação tranquila para Mirassol, apesar da viagem até Mirassol. Então, a terça você te atrapalha ter jogado no sábado, tá muito perto. Só que o fato de jogar depois no outro sábado te tranquiliza e aí pode ser que eles joguem os 2 jogos também. Muito bem, tá aí, fala. Não, hoje a gente vai entender melhor, a partir da escalação inicial, o que se passa na cabeça do Dorival em relação a Copas e pontos corridos. Se ele forçar a repetição do Yuri, dos principais jogadores, vai estar claro o sinal para as Copas.
E agora a gente vai ver qual vai ser o Dorival do Corinthians. Eu imagino que pela situação de presidente, a interlocução dele seja com o Fabinho Soldado e vamos embora. Nós vamos decidir aqui, nós vamos fazer. Eu imagino que o Augusto Melo não esteja opinando sobre, olha, vai com tudo na Sul-Americana e deixa o brasileiro para lá. Imagino eu, porque daqui a pouco nós vamos falar dos problemas extra-campo. Mas hoje vai dar para ter um mínimo, primeiro, talvez, sinal entre Copas e campeonato do Dorival no Corinthians. E só uma coisa, como a gente mostrou a tabela, hoje é bastante uma final, né? Então, sei lá, dá um problema hoje, perde, você está quase eliminado, você trata os últimos 2 jogos de maneira diferente. Mas hoje me parece uma questão de, eu tô vivo, dá para eu ir a 7 pontos, deixo o Cali com 5 e eu consigo fazer isso na minha casa. Então, eu também entendo a opção hoje, se for a imensa maioria dos titulares, claro. Fala, Massa, você acha que é o Corinthians Copas ou o Corinthians que vai tentar brasileiro também e tal? O Corinthians vai levando, o Dorival, acho que ele vai ter a inteligência de esperar para ver o que vai acontecer, inclusive na questão política, né? É óbvio que ganhar uma Copa é muito mais fácil em termos de caminho e quantidade de jogos do que, não estou falando de adversários, mas de caminho, né? De quantos jogos o Corinthians vai precisar fazer para ser campeão. O campeonato de pontos corridos exige muito mais, exige regularidade, exige que o time não tome de 4 do Flamengo fora de casa. Enfim, é uma outra evolução da equipe, isso leva mais tempo. Então, eu não tenho dúvidas que ele vai esperar um pouquinho. Quando apontar o nariz para uma ou outra Copa, é lá que ele vai pingar, porque tem sido essa a característica dele. O elenco do Corinthians é um bom time, capaz para mim de ganhar, principalmente de brigar forte na Copa do Brasil. Na Sul-Americana já não sei, porque aí fica aquela coisa, né? Parece que a mobilização não é a mesma, parece que os jogadores não têm o mesmo entendimento, fica essa coisa de que o campeonato é menor e é mesmo. Então talvez isso tenha alguma influência, né, na cabeça dos jogadores do Corinthians. A gente, claro, fala que são profissionais e que é preciso ter cuidado e tal, sempre, mas são humanos, né? Não tem como os caras não se deixarem levar, porque o campeonato é menor mesmo, entendeu? Então, talvez o jogador entre com menos mobilização. Cabe a ele, como técnico, evitar que isso aconteça até que o nariz do avião aponte para um dos lados. Se o Corinthians terminar aí esses primeiros 12 jogos de brasileiro no nono lugar, 8º, 8 pontos, 9 do líder, eu imagino que ele vá virar para a Copa tranquilamente e sem nenhum problema dentro do Corinthians ou na torcida. Esse jeito do Dorival é muito bom para o modelo do Corinthians atual, né? O jeito que está o Corinthians, principalmente fora de campo. E só que pese tudo isso que eles falaram, o Corinthians vem tendo bons papéis nas Copas. Copa do Brasil, finalista em 22, chegou a estar 3-1 nos pênaltis, né? Ficou por uma bola de ser campeão. Semifinal de 23, semifinal de 24 e na Sul-Americana 23 semifinal, 24 semifinal. Então nós estamos falando de 5 possibilidades nesses últimos anos, de 6, 4 semifinais e uma final. Então, assim, é um clube que vem chegando nas Copas, não conquistou, é verdade, mas não está fazendo papéis ridículos, caindo cedo, nada. Pelo menos nos últimos anos, está se virando bem aí, chegando em semifinais ou até numa decisão de Copa do Brasil. E a marca do Dorival é que a gente vai perdendo um pouco, tem esse intervalo da seleção que confunde, mas a marca do Dorival em Copas internacionais, em Copas na América do Sul, nos últimos trabalhos dele, pode ser pelo Atlético Paranaense, Ceará, Flamengo e São Paulo, ele só perdeu um jogo. Pelos 4 clubes. A estatística é de 20, ele ganhou 19, né? Meu dia, perdeu lá, ganhou na volta e foi eliminado. Não, só perdeu um jogo. Ele perdeu no São Paulo, ele perdeu pro Corinthians no jogo da ida, né? Foi 2-1. Não, tô falando em Copas internacionais, né? Tá. Sul-Americana, Libertadores, etc. Porque ele foi campeão. No Ceará, ele saiu do Ceará invicto na melhor campanha da Sul-Americana. Invicto. Ele foi pro Flamengo, ele ganhou a Libertadores, não perdeu na Libertadores depois que ele chegou. No São Paulo, ele fez a Sul-Americana inteira sem perder até a eliminatória contra a LDU, aí perdeu em Quito 2-1 e ganhou aqui 1-0.
e foi eliminado nos pênaltis. Mas ele chegou a ter uma invencibilidade internacional assim, absurda de torneios e tal, até perder para a LDU do Zubeldia lá em Quito. Então, ele é um técnico, se tem já essa marca do Corinthians em anos anteriores nas Copas, ele vai reforçar isso, porque ele foi a marca dos trabalhos recentes dele. Né? E independente nacional ou internacional, são 20 mata-matas, ele ganhou 19, né? Isso não é pouca coisa. Isso, no final das contas. No final das contas, me parece um número alto. Invencibilidade entrando ou não, né? Isso. Muito bem, aí você analisou os comentaristas falando dessa possível escalação do Corinthians, mas eu gostaria de saber qual a sua opinião. Você acha que entrando com esse time dá para ganhar hoje do time do América de Cali? Como vocês muito bem viram aí os comentaristas falando, e eu já tenho essa opinião também desde o jogo passado lá na Colômbia. O Corinthians ele entrou com o time reserva no primeiro tempo, e no segundo tempo ele colocou ali, acho que foi o Carrilho e o Bidon, aonde o time já deu uma melhorada muito grande, colocou o Yuri também, e a gente conseguiu arrancar um empate lá, com o time ali basicamente misto, né? Praticamente o time misto. Então, jogando hoje com o time titular, com a volta do Angileri, que é um excelente jogador, que faz muita falta ali na nossa lateral esquerda, vem jogando muito bem. Eu tenho certeza que dá pra gente ganhar e sim, somar 3 pontos na competição e poder brigar sim pela primeira colocação, mesmo sabendo que os próximos 2 desafios são fora de casa, tanto lá em Montevidéu contra o time do Racing do Uruguai, quanto na Argentina contra o time do Huracan. Que esse, no meu ponto de vista, é o jogo mais difícil. O time do Uruguai, para mim, é um time fácil de ganhar, mesmo que vai ser fora de casa, dá pra gente ganhar fácil deles lá. E o time do Huracan vai ser o time mais difícil, mais complicado, na minha opinião. Hoje, meu palpite, 1-0 é goleada. Não importa de quanto tem que ganhar, o importante é ganhar, fazer os 3 pontos. Então, qualquer resultado positivo hoje pra gente é o que vale, é o que interessa pro corintiano, pra gente poder se manter vivo na competição. Mas, qual é o seu palpite? Deixa aí nos comentários. E é isso, daqui a pouquinho, se tiver mais alguma novidade aqui do Corinthians, eu trago pra você. De novo, não quero falar de polêmica, não quero falar do que está acontecendo lá nos bastidores do Parque São Jorge. Vamos focar aqui no jogo de hoje, porque é isso que a gente precisa. O Coringão concentrado, o corintiano concentrado ali no jogo, apoiando os 90 minutos para poder voltar com a vitória para continuar vivo na competição. Então, qualquer novidade do Corinthians, eu trago aqui para o canal e, como eu sempre falo, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar o sino e se liga aí que daqui a pouquinho eu parto lá para a Arena, vou fazer o pré-jogo e o pós-jogo diretamente da Arena. Até o próximo vídeo, muito obrigado quem ficou até o final, tamo junto e vai Corinthians!